noite, pessoal. Graça e paz, tudo bem? Quanto tempo, né? Tivemos um período de recesso, né, Alan? Isso mesmo. Deu pra descansar um pouco? Um pouquinho. Aí sim. O Alan, ele descansa trabalhando, né? É. E eu vou junto ajudá-lo. É uma alegria estar de volta aqui com o nosso podcast, com fidelidade, trazendo temas importantes, espiritualidade, formação, atualidades, para que a gente possa ter um crescimento. Um crescimento na fé, né, irmão? E Isso na mesmo. razão. Amém. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Primeiro do ano. Feliz ano novo para você, para toda a sua família. Que 2026 seja um ano de muitas bênçãos, de muitas graças sobre todos nós. E já iniciar o nosso ano com aquele velho discurso, né? Curte, comenta, compartilha, para que esse vídeo, para que essa live possa chegar aí para mais pessoas. E o tema de hoje precisa muito chegar a mais pessoas, para ajudar essas pessoas. E uma forma também de você acompanhar aqui o nosso canal, os podcasts, pregação, formação, as novidades aqui que a gente tem no YouTube da comunidade. E tem muita novidade esse ano ainda. Vai ser bacana. Vai continuar a celebração do ano jubilar, é ativar as notificações, ativar o sininho aí também. O Alan falou para curtir, se inscrever, compartilhar, ativa o sininho, porque a gente postou um vídeo, a pessoa recebe a notificação. Isso mesmo. No celular, no e-mail, aí tem as configurações que você faz aí, mas é muito importante você receber esse conteúdo que a gente está preparando com muito carinho. E hoje não é diferente. Nosso tema tem muito a ver com a comunidade, a gente até já tratou um pouquinho aqui também, porque além da comunidade tratar da espiritualidade, da fé, da formação, da doutrina dos membros e das pessoas que procuram a comunidade, o nosso fundador, o nosso carisma também tem uma preocupação com a saúde, né? Isso mesmo. E ao longo desses anos, né, o fundador percebeu a importância da psicologia, do cuidado da mente, dos pensamentos. Aí a gente vai ter uns convidados aqui para falar melhor já dessas vamos apresentá-los. E um dado importante, né? A filha mais velha do nosso fundador, ela é psicóloga. Então é um tema que está aí dentro da comunidade, sempre nos rodeou. E quando alguém chega na comunidade pedindo um atendimento, de oração, aconselhamento, a gente tem esse olhar, tem essa preocupação de não deixar a pessoa desamparada, nem do lado da fé, nem do lado da sua saúde mental. Isso mesmo. Então, o podcast de hoje aí vem contribuir, completar um pouco mais sobre o nosso carisma, sobre a nossa atuação. E vai ser uma alegria ficar esse tempo com os nossos convidados, que o Alan vai chamar daqui a pouquinho, para a gente falar sobre o tema da saúde mental e, em especial, o Janeiro Branco. É isso aí. Então, sem mais delongas, queremos apresentar aqui os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. O John, a Andressa e a Denise, que está ali. Daqui a pouco vai vir participar conosco também. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, meu irmão e minhas irmãs, né? Que Deus abençoe o sim de vocês, todo esse projeto que vocês estão desenvolvendo. E se apresentem, né? Fala aí nome, idade, as mulheres, né? Se não quiser falar a idade, não tem problema, né? A gente... Mas família, o que faz da vida? Fala um pouquinho aí pro pessoal conhecer vocês. Sou Andressa, sou psicóloga clínica, tenho 31 anos. E atuo na área clínica e consultoria organizacional. Legal. Você é casado, Andressa? Não. Solteira. Ainda não. E o John? Boa noite, meus irmãos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Mais do que um podcast, né? Eu me sinto entre amigos, né? Alegria enorme estar aqui com o Alan, com o Danilo. O nosso querido Wilson Júnior na técnica aqui no podcast com fidelidade. É uma honra para mim e para as minhas amigas também nós estarmos aqui. Estou muito feliz que deu certo. Bom, vamos lá. Então, como o Alan disse, me chamo John Fabian, tenho 36 anos, moro aqui em São Bernardo do Campo, faço parte desse grupo que a gente vai apresentar aqui, o Psi São Bernardo, sou idealizador desse projeto. Sou casado com a Angélica, pai da querida Helena. Tá pra nascer, hein? Tá quantas semanas? Tá quantas semanas? 30. 30 semanas. Eita. E, bom, estou muito feliz de estar aqui. Também tenho uma experiência na vida cristã, né? Sou católico, faço parte de um movimento chamado Renovação Carismática Católica. Participo de um grupo de oração chamado Santa Terezinha do Menino Jesus. Muito fácil de gravar, porque ele é na paróquia Santa Terezinha,
O nome do grupo é Santa Terezinha e a paróquia tá no bairro Santa Terezinha. Não tem Então, como, não tem erro. Não tem como errar. Aqui em São Bernardo- De quarta-feira, procure isso aí que você vai encontrar. Então, você que está aqui nos ouvindo, seja muito bem-vindo se você estiver disponível numa quarta-feira à noite a visitar o nosso grupo de oração. Lá a gente fala que você entra de um jeito e sai batizado no Espírito e ainda leva uma chuva de rosas. Olha que bênção, hein? Acolhido. E aí, sensacional. Na Renovação Carismática tem o Ministério de Pregação, ao longo desses anos reconhecido pela comunidade, mas nesse tempo sou secretário-geral da Diocese, então trabalhando junto com o Isael, que é o nosso presidente, das cidades do ABC, Diadema, Mauá, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, e também fui convocado para coordenar um ministério no estado de São Paulo, que é o Ministério de Fé e Política. Legal. Estadual esse. Estadual. Nossa, que Estadual. legal. Então, com bastante atividade. Nós temos agora 43 dioceses. Tem a nova diocese, que é a Diocese de Jaú. Então, tem bastante trabalho dentro, trabalho fora, trabalho na igreja, trabalho na psicologia. Olha só Trabalho que no bênção. gabinete junto com o vereador Jorge Araújo, na Câmara Municipal, um grande líder que deve estar nos acompanhando. Quero deixar o meu E já abraço. veio aqui, já pra gravou ele um podcast com a gente aqui, falando um pouquinho do ofício dele, como é o trabalho, a vereança e tal. E parte daqui do que nós vamos apresentar passa pela motivação e a liderança do vereador Jorge também. A gente vai falar disso daqui a pouco. Show de bola. Muito bom. E daqui a pouco, então, a psicóloga Denise, ela se apresenta também, depois que ela vier aqui pra mesa. Ela vai se apresentar também. Então, O tema é profundo hoje. profundo, né? Saúde mental, janeiro branco. E eu não sei as pessoas que estão aí em casa, mas eu tinha um preconceito com a questão da saúde mental. Achava que, primeiro que na minha família ninguém tocava no assunto. Não sei se na família de vocês era assim, ninguém falava de problema de saúde mental, tudo. Então cresci, fui fazer Senai, trabalhar na fábrica, ninguém falava disso. Mas, né, caminhando na igreja, conhecendo os irmãos, comecei a ouvir, comecei a ter uma certa intimidade e tal, mas ainda com um pezinho atrás. Aí eu casei, minha esposa gosta de psicologia, o sonho dela é ser psicóloga. Legal. Aí não teve jeito, né? Tive que, que me aprofundar. Ela tem amigas psicólogas também, tudo. E fui ouvindo, e aqui em São Bernardo tem esse movimento, que é o Psi São Bernardo, que organiza, né, o Janeiro Branco, tantas atividades. Então a gente queria perguntar para vocês, né? Antes de entrar propriamente no tema, Janeiro Branco, saúde mental, o que é esse grupo de psicólogos, né? Psi São Bernardo. O pessoal tem que ter medo, não tem? Vocês correm atrás de louco na rua? Como é que foi? Porque isso que eu tem tinha, aquela né? frase, né, que de psicólogo e louco todo mundo tem um Todo pouco, mundo tem né? um pouquinho, é verdade. Explica pra gente isso aí, gente. O John vai começar, né? Ele que é o criador do projeto. Então vamos lá. É uma história muito interessante, assim, que poucas pessoas sabem, né? Mas o Alan e o Danilo conhecem um pouco mais profundo, o Júnior também. O vereador Jorge e eu fazemos parte de um projeto de cidadania que vocês conhecem muito bem. No ano de 2020, o nosso líder, ele nos convocou a uma ação de união das pessoas na sociedade para despertar nelas um exercício de cidadania. E nós começamos a fazer isso. Uma consciência cidadã e tudo mais. Porém, ao longo das reuniões, nós fomos percebendo que as pessoas não estavam muito imbuídas do propósito, do sentido de viver realmente exercendo o seu perfil, o seu exercício de cidadão. E a gente percebeu que uma boa parte das pessoas que iam para as reuniões iam porque eram nossos amigos, porque não queriam dizer não. A gente falou, mas o propósito não caiu no coração Sim. deles. E aí, naquele período, também nós estávamos no ano de pandemia. Então as pessoas queriam se proteger, queriam ficar em casa. Então não era uma situação comum, era bem atípica. Então, naquele momento me veio um insight. Se as pessoas não querem se unir em prol deste propósito comum proposto por nós, sendo tentado despertar por nós, e se nós unirmos as pessoas que já têm um propósito comum? Legal. Como assim? Por exemplo, a psicologia. Por quê? Porque eu tinha muitas amigas psicólogas. Foi aí que eu procurei o Jorge e perguntei, você tem bastante também? Ele falou, pô, eu também tenho. Ah, então acho que eu consigo
reunir um grupo tal dentro deste mesmo propósito. Só que em vez de despertar o exercício de cidadania, unir a psicologia. Eu lembro que a gente estava com uma carga de trabalho muito grande. Eu trouxe 2 pessoas comigo. Uma era psicóloga e o outro era um advogado. Também conhecem. E a minha ideia era criar o grupo e dar para ela. Sim. Criar o grupo, colocar para funcionar e dar para ela cuidar. Só juntar as pessoas e... Exatamente. E aí a mesma coisa. E aí eu falei pro nosso querido advogado, eu falei assim, olha, aí depois disso a gente cria um grupo com empresários, com advogado e com professores. E vai unindo as pessoas. E vamos unindo as pessoas. Nos seus propósitos, né? Nos seus propósitos, exatamente. Porém, naquele momento, repito, a carga de trabalho muito grande, muita dificuldade por conta da pandemia. Deu muito certo a criação do Psi São Bernardo. Na nossa primeira reunião tinha mais de 20 pessoas, obviamente que online. Todos psicólogos? Todos psicólogos, com Legal. exceção de mim. Ah, sim. Você é o idealizador que não é psicólogo. Não, sou gestor, né? Eu falo que sou gestor, mas não de forma genérica. Eu tenho 3 pós-graduações na área de gestão, né? Sim. E vim dessa área também, né? Numa multinacional suíça. Então, o que nós fizemos? Aquilo que o nosso projeto de cidadania sempre nos propôs. Nós temos 2 grandes objetivos no Psi São Bernardo desde essa nossa primeira reunião. O primeiro deles, unir os profissionais. Porque nós estamos numa sociedade individualista. Então as pessoas tratam o seu aqui e o do outro lá. Ou seja, elas se olham como concorrentes. Não como pares, né? Não como pares, não como parceiros. E esse projeto de cidadania, a partir do nosso líder, nós aprendemos que nós ganhamos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos muito mais em fraternidade do que no individualismo. Então, por isso, a união de profissionais, para que não se vejam como concorrentes, mas como parceiros. Esse é o primeiro grande objetivo. E o segundo foi, de fato, que nós, que nos colocamos nesse grupo, possamos colocar algo em prol do bem comum. O que eu posso colocar em prol do outro, em prol da comunidade, em prol do bem comum? E para vocês terem uma ideia de como a primeira reunião foi fascinante, a reunião inteira teve uma pergunta. Nossa. Uma pergunta. 20 pessoas e uma moderação e uma pergunta. O que, na sua percepção, você identifica que precisa ser feito para a melhoria da saúde mental, da saúde emocional, termo colocado pela nossa querida Marcela Costa, deixo aqui um abraço para ela, ou da psicologia em geral? E as pessoas dissertavam. Depois nós saímos dali com mais de 35 iniciativas das falas dessas profissionais. E na mesma reunião nós já fizemos uma classificação. Olha, isso aqui não é possível que a gente faça, porque isso aqui depende de uma esfera federal. Isso aqui não é possível que a gente faça, porque depende de recurso financeiro que nós não temos hoje. Isso não depende que a gente faça, porque precisaria de um poder econômico envolvido, etc. Mas isso aqui é possível. Mas isso aqui é possível. Isso aqui é possível se isso e isso mudar. Para isso e isso mudar, nós vamos precisar dessa e dessa pessoa. E daí nós saímos com um plano. Um plano que depois, em 2021, começou a ser executado. Em 2022 foi praticamente copiado. E aí o pessoal que participou, para nossa surpresa, para nossa grata surpresa, pediu que nós não fizéssemos as ações só em janeiro, fevereiro e algumas poucas em março. Mas que a gente fizesse o ano inteiro. E depois disso aí o projeto só teve a crescer, atingindo aí mais de 1.000 pessoas por ano. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais disso. Que legal. Então a iniciativa lá em 2020, né? 20? Pandemia. 5 anos então já, caminhando aí pro sexto ano do Psi São Bernardo. Que legal, hein? Que é esse grupo de psicólogos que se organizam pelo bem comum, pelo bem da saúde mental aqui. E que hoje não tem só psicólogos nesse grupo, né? Exatamente. Tem outros profissionais também, né? Exatamente. O grupo foi formado por psicólogos. Então é comum que a maior parte sejam psicólogos. Sim. Hoje no nosso grupo de profissionais, claro, temos uns mais ativos, outros menos ativos, mas eu posso te assegurar que 80% são psicólogos. E aí nós teremos ali
um terapeuta, um psicanalista, um médico, um psiquiatra, um musicoterapeuta, mas massivamente psicólogos. Psicólogos, que legal. E esse pessoal se reúne Periodicamente? fixo, uma vez por mês, quando tem algum evento? Como que se organiza essa galera Legal. toda aí? Olha, organizar esse pessoal é um desafio. É um desafio porque a agenda dos psicólogos são muito dinâmicas. Tanto que é engraçado, eu falava isso pra Andressa, né? No começo das nossas reuniões, eu ligava para todas as pessoas e nós precisávamos marcar 2 ou 3 reuniões para falar a mesma coisa. Porque tem psicólogo que só atende à noite, então ele não pode à noite. Aí tem psicólogo que só atende de dia, então ele não pode de dia. Aí tem psicólogo que atende só de final de semana, aí ele não pode de final de semana. Então eu não encontrava um horário para falar com todos. Então o caminho que eu encontrei, por mais que fosse um pouco desgastante, mas com um propósito muito grande, era fazer 2 a 3 reuniões com o mesmo tema para atingir todas as pessoas. Então isso foi lá atrás. Hoje o grupo cresceu muito, então praticamente a gente não consegue reunir esse grupo. Então nós montamos um grupo um pouco menor, onde a gente discute cotidianamente as nossas prioridades e para cada ação cria grupos de ação. Deu para entender? Sim, sim. Então a gente tem um grupo menor, onde a gente deixa um responsável por cada ação e no desenvolvimento dessa ação ele cria um outro subgrupo com outros profissionais. Trazendo para uma linguagem Legal. mais religiosa, que seria como se fosse um núcleo, Isso. esse grupo menor, e aí esse núcleo cada um tem um coordenador que vai Perfeito. passar para frente essa ação a ser É o tomada. que Jétro falou para Moisés, né? Isso. Se você fizer tudo sozinho, você vai se cansar e os outros vão se cansar de você, né? Prepara os homens, coloca chefes de 50, chefes de 1000, chefes de dezena, foi isso aí. Isso aí. É isso aí. E é o que Jesus fez no Evangelho, né? Ele tinha os discípulos, 72, os apóstolos, que eram 12, e 3 mais íntimo para subir a montanha, né? Será que eu tenho que me preocupar com algum Judas, não? Vai peneirando aí, vai peneirando. E, Andressa, você participa do PC São Bernardo ativamente, só de vez em quando? Você tá desde o início, ou você dá entrou mais depois? trabalho do que ajuda? Ativamente. Eu entrei em 2021. No comecinho. Não entrei nessa primeira reunião, estava no último ano da faculdade de psicologia, participei das palestras, e aí falei, muito legal esse negócio aqui. E aí, também, amiga das psicólogas, porque os amigos em comum, né, da igreja Sim. e tudo mais, todo mundo é psicólogo. Na minha apresentação eu não falei, mas eu faço parte dos Jovens Sarados. Ah, legal. Talvez vocês conheçam, Sim, né? sim, sim. E os amigos da igreja, tudo psicólogo, me falaram, vamos lá, conheci o John, né, a Marcela, enfim. E aí eu participei, gostei. Se você quiser participar, quem quiser ser um voluntário, né? Teve essa chamada ali, né, John? Você é psicólogo, quer terminando psicologia, eu posso? John falou, bora. Legal. E aí a gente começou, aí eu comecei a participar. E aí eu fui me engajando. Já tava ajudando a elaborar curso, a elaborar caminhadas e tudo mais. Então, estou ali desde o comecinho. No comecinho ainda não se chamava psicologia. Quando entrou. E aí, quando se viu essa necessidade, aí o John falou, a gente precisa de um nome. E aí foi que surgiu o PC São Bernardo. Então, eu tô desde o nome início. nem foi minha. Queria lembrar de quem foi. Não, é que precisava de um nome. Eu lembro que foi isso, né? Precisava de uma marca ali. Né? Isso. Sim. Estávamos em São Bernardo, enfim. E, Andressa, nós estamos aqui no Janeiro Branco, né? E nós temos essa campanha, Janeiro Branco. E fala um pouquinho pra gente qual o objetivo dessa campanha, né? O Janeiro Branco, como nós temos tantas campanhas aí durante o ano, né? Qual o objetivo e, assim, a origem, um pouquinho, assim, contexto histórico, assim, dessa campanha pra gente. Campanha Janeiro Branco, ela iniciou em 2014 com o psicólogo Leonardo Abraão. Ele é de um psicólogo de Minas Gerais. Uhum. A ideia da campanha é trazer a conscientização para a saúde mental e emocional. Assim como tem as outras campanhas, né? Setembro Amarelo, Outubro Rosa, que é para trazer a conscientização do tema. A ideia da campanha Janeiro Branco é justamente isso. Trazer os cuidados da saúde mental e emocional como uma prevenção. Legal. Então, atuar ali, entendendo que, para falar de saúde mental, a gente não precisa falar de doença.
Porque às vezes a pessoa associa Sim. a saúde como ausência ou não de doença. Eu diria que às vezes as pessoas associam o profissional à doença. Exato, Né? perfeito. Porque o Danilo começou falando aqui que ele tinha esse preconceito, e eu tinha esse preconceito também, né? De que, não, assim, sendo bem chucro na minha fala aqui, eu não sou doido pra procurar um psicólogo, É isso, né? Exato. E eu acho que é essa visão que as pessoas têm, né? Exato. E quando a gente está falando de saúde mental, saúde emocional, não estamos falando só de quem tem um diagnóstico, um transtorno. Estamos falando de cuidado, Sim, de saúde, sim. né? Se a gente pensar nosso corpo integral, né? A gente tem a parte física, mas também a gente tem a parte psicológica, Sim, né? Assim como a gente emocional. tem a parte espiritual também. Então, a ideia da campanha é essa. Então, aí tem o nome, né? Janeiro, porque tem o simbólico do calendário de recomeço, de coisas novo novas, ano. um novo ano. E normalmente no novo ano, né? Aquela coisa... Não, agora vai tudo se renovar. Novos propósitos. Aquele monte de promessa, aquele monte de Isso. propósito, uma folha em branco ali, né? Isso. E o branco é justamente por isso. Branco é a simbólica ali do branco é a cor em branco mesmo, da página em branco. De reescrever algo novo. E Santo Agostinho tem uma frase assim, né? Fala que a gente deveria olhar a nossa vida como uma folha em branco, com a coragem de assinar embaixo, para que Deus escreva. Muito lindo. Sim. Grande Santo Agostinho. E essa questão dessa campanha Janeiro Branco, é mais pra gente que é de vida religiosa, né? Que participa bastante da igreja ali, até nos ajuda a conscientizar as pessoas que nem tudo é uma ação meramente espiritual. Não tem uma raiz, uma patologia, tem um diagnóstico, precisa ter esse cuidado. Como a gente disse no início, na comunidade, a gente tem esse cuidado de entender ali o que a pessoa está buscando, passando, precisando. E o que foge ali da doutrina e da oração, muitas vezes pode ser uma causa emocional, psicológica. Aí tem as profissionais que vão falar melhor dos termos técnicos aí. Uhum. Mas eu vejo que até para a igreja também, como a Alan disse, né, a questão da sociedade, mas às vezes muitas pessoas de igreja, pessoas sem formação, ignorantes, né, por ausência de conhecimento, não procuram um profissional. Então acho que a campanha vem tirar esse preconceito que as pessoas têm. Vocês chegam a perceber isso nas conversas? Sim. Ou é coisa só da nossa cabeça, Alan? Pode ser que seja só nós dois. Se nós pensarmos que a campanha existe de 2014 e ela só tem força a partir dali depois da pandemia, a gente entende que agora se fala mais sobre saúde mental. Sim. Mas ainda existe. Um preconceito. Sim, existe um preconceito. Hoje muita gente fala sobre saúde mental. E se a gente pensar no meio católico também, ainda existe aquelas pessoas que espiritualizam tudo. É uma resistência. Então, assim, é importante esse trabalho da comunidade de vocês, que é também trazer atenção para isso, né? Olhar para que, olha, sim, existe uma questão espiritual e ela precisa ser vista, mas nem tudo é espiritual. Então, as comunidades católicas precisam cada vez mais trazer Sim. isso, porque tem muita gente sofrendo, e eu atuo ativamente com missionários católicos em um projeto também, então, de atendimento mesmo psicológico, porque tem muita gente trazendo sofrimento emocional só como questão espiritual. Então, Sim. vamos resolver só na oração. E aí eu que falo, né? Deus, sim, de fato, ele cura tudo. E eu creio que Deus pode curar todas as coisas. Mas Deus também trouxe os profissionais. Isso mesmo. Trouxe os médicos, os psicólogos. Então, Deus também cura através disso. Né? Então, o cristão também deve acreditar na ação de Deus através do profissional. E o anexo a isso, eu acredito que um grande caminho para aquele que é cristão, como nós, é o dom do discernimento dos espíritos. Sim. E uma boa direção espiritual também pode ajudá-lo. Eu participei de uma pregação uma vez e o pregador falava algo semelhante a isso, né? Imagina o discernimento dos espíritos. O que é isso? A gente tá aqui, o podcast tá maravilhoso, tá uma bênção e tudo mais, e de repente a barra de ferro cai ali, derruba a lâmpada, quase acerta o Alan. Aí aquele mais espiritualizado vai falar assim: isso é coisa do inimigo. Porque o podcast tá uma bênção. O inimigo tá tentando atrapalhar. Né?
Ou um outro mais espiritualizado do outro extremo vai falar assim: isso é um sinal. Deus está dando uma profecia para o Júnior que essa sala não caberá mais esse podcast, que ele irá para uma sala maior. Pode ser, né? Sim. Ô, Glória. Aí pode ver alguém. O Júnior tá tomando posse dessa tá maneira. tomando posse. E vamos ter uma terceira pessoa que o discernimento dos espíritos é isso, né? Se é um espírito maligno, se é um espírito santo ou se é um espírito humano. Aí fala, gente, é que o rapaz que tinha que fazer manutenção não fez, eu esqueci, e aí aconteceu isso. Soltou o parafuso, Soltou caiu. o parafuso. Já era esperado que isso podia acontecer. Então, é importante entender. Claro, aquele que é abençoado com o dom do discernimento dos espíritos não é um manual, né? Caiu ali, vamos ver. Quando cai a pau, que é o problema. Não. Quem tem o dom percebe na hora, ele sente na hora, ele tem a sensibilidade na hora. Mas é importante que a gente lembre do dom do discernimento dos espíritos. É algo de uma tentação de um espírito maligno? É uma inspiração do Espírito Santo? Ou, de fato, é algo ordinário? É algo humano? E cabe aqui repetir o que a Andressa falou. Além da fé e da razão, né, que o Danilo já falou aqui no comecinho, o ser humano ele é bio, psico, sócio, nós falamos bastante, e também espiritual. Então, nós temos uma dimensão espiritual, uma dimensão mental, nós temos uma psique, uma alma, mas também temos a parte psíquica e biológica. Né? Bacana, John. E isso é importante a gente trazer, né? Porque, como você colocou, né? Nem tudo é o demônio, nem tudo é um sinal divino. Pode ser só... E nem tudo é humano. E nem tudo é humano. Então, Exato. precisa de fato entender, né? São Bento, rogai por nós. Amém. É verdade. John, eu queria chamar aqui a Denise, para que a gente... Mas antes de você sair, calma que nós temos o nosso momento self-fidelidade. Então, nós vamos chamar a Denise para participar desse momento conosco. O John vai tirar essa selfie pra gente. E aí a gente já faz a troca do John pela Denise. Isso. E depois o John volta. Vai ser uma troca muito melhor, mais viu? um papinho aí com a gente. E a gente se... Aê! O Júnior não vem? Não, só a gente. Aí, show de bola! Pouco a gente vai analisar essas expressões muito faciais obrigado. também aí, ó. E Denise, seja muito bem-vinda. Ela vai se acomodar aqui. Denise. Enquanto a Denise vai se acomodando aqui, seja bem-vinda mais uma vez. A gente faz aquele lembrete. Deixa aí o seu comentário. Acho que a gente podia fazer uma pergunta pro pessoal de casa, Alan. Você já foi no psicólogo? Responde aí. Você já foi no psicólogo? Já teve essa vontade de, né, conhecer ou passar ali para conversar? Elas vão explicar um pouquinho mais do que o psicólogo faz. Então coloca aí nos comentários. Você já foi no psicólogo? Sim ou não? Eu já fui, Alan. Eu nunca fui. Aí, ó. Já vou marcar aqui. Já vou sair daqui hoje. Eu pego o cartão. Já vou sair daqui hoje psicólogo é o que não falta. Com a agenda marcada. Eu já fui. Mas minha esposa já foi, minha mãe já foi, né? Então... Nós temos... Não temos esse preconceito em casa. Aboliu, tá? Preconceito. Então deixa aí o seu comentário. Você já foi ou não no psicólogo? Lembra de curtir esse vídeo, esse podcast, enviar para sua família, enviar para as pessoas, principalmente para quem já falou mal da psicologia, né? Não, isso que eu ia falar também para as pessoas que você acha que precisa, né? Buscar um psicólogo, você identifica, nós vamos falar aqui daqui a pouco de alguns sinais, né? De alguns me fugiu a palavra, de alguns sintomas, isso, que você possa estar identificando em alguém. Então envia esse vídeo para ela, né? Esse link para ela, para que ela possa também participar aqui e já ir tirando as suas dúvidas e criando essa coragem também de buscar essa ajuda. Denise, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco. Seu momento de se apresentar aqui pra gente. Certo. Quem é a Denise? Então, eu sou Denise Souza, atendo online e presencial. Legal. Mais para adultos e idosos. Estou fazendo especialistas que precisam, todos, e que tem mais resistência. Né? Mas vivendo mais, vivendo bem, agora tem um psicólogo para... É isso mesmo? Eu
Estou na psicologia faz um... Eu, atualmente, sou casada, anos. Eu conheci o Psi São Bernardo faz uns 3 anos na caminhada. Que Caminhada legal. do Janeiro Branco. Eu vi alguma... Que legal. Uma Eu chamada. não os conhecia. Eu não Aham. conhecia. E a senhora é aqui de São Bernardo Sou de mesmo? São Bernardo também. Sim. Não os conhecia, aí eu vi, tinha 3 focos de saída lá, eu fui em Rasópolis, no Uhum. MEC, e assim, ai meu Deus, Que eu vou encontrar O que lá? eu tô fazendo aqui, aqui? né? Mas foi lá, de branquinho e tal, e ali já vi a Andressa, outras pessoas, mas assim, vambora caminhar. Não conhecia ninguém ali do... Ninguém, gente, ninguém. Olha. Viu a chamada e foi lá pra fazer a caminhada. Eu conhecia o Psi Coração, que é um grupo de psicólogos também, que geralmente atua numa igreja e Uhum. faz tá. uma roda de conversa. Isso eu tinha ido levar uma amiga. E no meio dessa caminhada de alguma coisa, eu conheci uma amiga, uns hoje, que estão no projeto, e que atuavam no Então, a primeira identidade minha foi caminhar com o Psi Coração. Mas veio bem juntinho com o São Bernardo. Aí eu fiz a caminhada, entrei no... E já comecei, assim, apaixonada pelo tema, pelo grupo, pelas pessoas. Que, olha a graça, olha a simpatia, né? É muito amor, é muito coraçãozinho aqui no estúdio, aqui, ó. E o John também, né? Que o John tem o poder da fala. E eu curtindo, gente. Que legal. Quero estar, quero participar. Depois o vereador. Assim, aqui estou. Vai ser a minha 3ª caminhada no Janeiro Branco, né? que legal. Depois o John talvez... Quer dizer, vamos falar sobre. E de estar aqui, gente. Muito Porque bom. é uma Seja situação que a bem-vindo. gente leva para o Sim. público, né? E a gente quer mais tá? E que comece logo no primeiro mês, porque começando a gente 12 meses. A gente Trabalhar, né? foca no janeiro, melhorar a mas é coisa. para os 12. E eu costumo falar, a informática, a situação de rede social está tão avançada Isso de mesmo. todo esse aparato. E a gente já vê as consequências disso, né? As pessoas têm utilizado desses meios que são bons, estão Mas aí que para tem- nos mas que tem ajudar, que travar em algum mas momento. que Tá. tá usando justamente para o contrário, né? Eu vejo que a questão da saúde mental, se eu estiver errado, ajuda na questão da busca do equilíbrio. Na comunidade a gente fala muito do equilíbrio das coisas, né? Até o John trouxe agora aqui o exemplo do discernimento dos espíritos. Então, se não tem algo que está saindo fora do controle, fora do comum, eu vejo muitas pessoas falar assim, mas antes eu não era assim, ou tá triste demais, ou tá explosivo demais, ou tá parado demais, ou tá ativo demais. Então, se alguma coisa foge do equilíbrio, pelo menos eu entendo que seria um indicativo já de procurar, talvez, um sintoma, né? E aí, E a gente tem esse questionamento para fazer as psicólogas. Só antes do questionamento. Eu sempre chamei psicólogo de doutora. Doutor e doutora, né? mas Então, aprendemos aqui. aprendemos hoje, pode chamar de psicólogo mesmo, né? Psi, né? As De pessoas psi. chamam de psi. Então, Porque doutor é só quem quem fez o faz- doutorado, é isso? O profissional psicólogo, sim. Para o psicólogo. Se chamar de doutor, é ele doutorado. precisa ter o Algumas doutorado. pessoas, alguns amam, né? Eu Por sempre chamei. respeito, enfim. Não que seja um problema, mas aqui a verdade é que o doutor normalmente é o profissional psicólogo que fez doutorado. Aí, Então, aquele doutor naquele. Tudo é formação, irmão. já fica a dica aí para os nossos telespectadores. E Não tem Psicólogo, necessidade tá? de chamar psicólogo de Isso. doutor. Não, mas também Né? se chamar não tem problema. a gente Tá tudo certo. não vai achar ruim, não. Deixa eu formular então a pergunta. Formula aí, Alan. Para que a gente possa ir de uma forma mais prática, né? Que elas possam nos ajudar aí e também as pessoas que estão nos acompanhando. Então aqui, Andressa e Denise. Quais sintomas ou sinais são um indicativo, são importantes a gente observar em nós mesmos que nós não estamos bem emocionalmente e que nós precisamos buscar a ajuda de um profissional? Acho que a gente pode puxar o gancho do Danilo. Primeiro é entender essa questão do excesso e da escassez. Né? Então, se eu estou no excesso de algo, talvez seja um sinal. Né? Então, antes da gente falar sobre sinais emocionais, estou num vício de algo. Estou, por exemplo,
essa questão da raiva. Minha raiva tá muito intensa. Sinal. Não, eu estou muito apático, não sinto emoção para nada. Também é um sinal. Então, puxando esse gancho, a questão do excesso e da escassez já é um sinal. Legal. Tô dormindo demais. Não tô, né? Aquelas pessoas que dormem vários dias seguidos. Vivo com insônia. Isso já é um sinal. Fora os outros sinais que a gente consegue identificar com mais clareza, que é sinais de ansiedade, falta de ar, palpitação no coração. Então, assim, a pessoa fica muito nervosa. Então, assim, esses são sinais depressivos, tristeza profunda. Isso já são sinais de que a pessoa não está bem. A gente... Eu costumo comentar que o sono tá legal, tá dormindo demais, apetite, comendo muito. Eu ia Consigo perguntar isso aí. comer. Se comer demais é um... É pra cima e é pra baixo, gente. Não é só comer demais. Você se isola socialmente. Fazer que é muito curva. Eu não vou, não. Não vou. Ixi, tem relatório hoje que vai me deixar à noite. Não vou perde essa... se isola socialmente. Perde interesse por atividades. Você podia estava bem pilhado, vai numa rotina, você tem umas atividades, começa a perder forças, né? Você não se concentra, dificuldade de concentrar. De repente o filho, quem fala, aí... o que você falou? Você não concentra, você não sabe repetir o que a pessoa te falou. Então, esses sinais, né? E a irritabilidade excessiva. Então, esse é o que ela comentou. Tem aquela... Você tem muita de humor. Quando você juntou esse combo, que é meio grandinho, ou alguma coisa dessas, vai ficar meio... hoje em dia, né? Cada vez mais, né? Já sente um pouquinho essa... Ele consegue sinalizar para ele. Ele consegue falar. Tem alguma coisa que não tá legal. Não tá legal. E aí é sempre parceiro, quem tá em casa, carrega sozinho. Quem está nos ouvindo, identificou com algum desses, carrega sozinho. Porque senão você vai ficar mais irritado, mais isolado. Não dá também boa, né? Não. E aí a gente percebe também a questão da continuidade, porque raiva, você vai sentir raiva no momento da sua vida. A Denise estava falando e eu estava pensando nisso, né? É a repetição desses sinais ela falou vício, a palavra vício, né? Repetição marcou isso. Porque é o que você falou, né? Vai sentir raiva, vai ter um dia que eu vou comer demais. Exato. Outro dia eu não vou querer comer muito, mas... Então, e é esse sinal de... Poxa, eu gostava muito antes, né, as atividades que a Denise falou. Poxa, eu gostava muito de fazer atividade X, gostava muito de sair com os amigos, de repente eu vou perdendo esse interesse. Gostava de trabalhar, agora já não gosto mais. Assim, você também vai perdendo aquilo que antes era bom, que era normal, que era legal. Então, são sinais. Até para quem tem filho adolescente, né? Às vezes saía de casa, passeava, agora tá isolado no quarto, não sai do quarto, tá só ali no celular e tal. Assim, são sinais que a pessoa tá dando. Uhum. É a questão da insônia. Em algum momento você tira insônia na vida. Sim. Né? Todos nós. O John tá perto Faz de ter, tempo, mas... de ter umas noites de insônia. A do John vai ser natural. Só que aí você sabe que é uma coisa pontual, é um momento, mas tem um motivo aparente, né? Perdendo sono. Muitas vezes é ansiedade, né? Vai deitar a cabeça, fica mil. A pessoa não consegue. Então, assim, são sinais a médio e longo prazo, né? Uma vez ou outra, todo mundo vai sentir. Sim. Mas já é um sinal de atenção. Às vezes a própria pessoa não percebe. Mas se tiver alguém em volta que percebe e acolhe essa pessoa, isso já é maravilhoso, né? Porque a gente tem também o olhar para nós e para o outro, né? Então, às vezes, eu tô percebendo que a pessoa que está na minha casa mora comigo.
Ela tá diferente. Fora do normal, tá desequilibrado. Tá reagindo diferente, tá mais irritado, não quer mais, né, ir pra igreja. E às vezes, o que tá acontecendo, né? Gostava tanto de ir, então não tem nenhum motivo aparente. Então, é um sinal pra pessoa poder também buscar ajuda, se ela identifica nela, mas quem identifica no outro, pode ajudar o outro também. Chamar, acolher, conversar. Sim, A pessoa até chegar nessa fase, a pessoa identificar, às vezes ela tá em sofrimento tão profundo que ela não entende o que tá acontecendo. Aconteceu um fato lá em casa, com quem entende, né? A gente teve um passeio, as crianças estão de férias, né? Crianças de férias, o pai e a mãe tem que pensar bastante situações pra não cair numa rotina, né? E televisão o dia inteiro. Aí a gente marcou um passeio, tudo, final de semana, minha filha ficou a semana toda. Não, porque eu vou fazer minha mala, não, porque eu vou não sei o quê. Segunda-feira, a gente ia viajar na sexta. Aí na terça-feira, não, porque eu já tô separando as coisas, que não sei o quê, papá. Aí chegou na quarta-feira, ela, pai, eu tô com uma ansiedade, pai, e tudo. Falei, não sei se foi o filme lá do Divertidamente que gravou essa palavrinha na cabeça dela. Eu falei assim, filha, você não tá com uma ansiedade, né? Porque já usa como um tom pejorativo, assim, você tá com uma expectativa, você tá feliz, você quer que chegue logo. Então, assim, muda um pouco a palavra. Aí no outro dia, minha esposa me mandou mensagem. Nossa, a Valentina tá falando aqui que tá super feliz, que tá super empolgada, que quer ajudar a organizar as coisas pra poder ir no passeio, não sei o que. Tá falando, acho que consegui voltar pro equilíbrio, né? Tá vendo? De psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco, Dan. Papai antenado, né? Um questionamento que eu tenho, assim, a questão hoje das mídias, das redes sociais, tudo, até dos termos, complica um pouco mais esse perceber, esse diagnóstico. A pessoa já chega no consultório de vocês já cheio de rótulos, ó, eu tenho isso, eu preciso disso e tal. Só, não sei, olha lá no chat GPT, no Gemini, e fala, o chat GPT falou isso, é isso mesmo, me dá um remédio. Como que vocês veem essa questão, assim, de no consultório? O pessoal já chega com o seu diagnóstico pronto, querendo alguma coisa? Ou não? O pessoal tá aberto. Tá aberto a ouvir o opiniões. O autodiagnóstico, acho que é uma das coisas mais comuns hoje em dia na clínica. Que a pessoa já chega assim, né? Vi no TikTok. Nossa. Os adolescentes, então. Vi no TikTok que eu tenho autismo, que eu tenho TDAH, que eu tenho... Porque tem uns vídeos que é assim. Se você tiver essas 5 coisas... Você tem. Aí a gente descarta todos os testes neuropsicológicos, tudo. Não. Leva 5 vídeos de 1 minuto. Assim, isso tem muito. A informação é boa. É muito bom que tenha as informações, porque muita gente vai buscar ajuda a partir das informações. Então, não é de todo ruim ter informações na internet. O que dificulta é as pessoas entenderem que ali não é um diagnóstico. Sim. Ali pode ser um como ela indicativo para perguntou. você, sinal de alerta. Ok, mas as pessoas tomam aquilo como uma verdade, né? A pessoa já... Não, eu preciso De um laudo. de um laudo, né? E aí eu até ouvi uma fala, eu acho que foi da doutora Ana Beatriz, se eu não estiver enganado. Ela é psiquiatra, num vídeo aí da internet, que ela falava assim, nós temos uma geração que muito se fala de saúde mental, mas muito pouco se pratica saúde mental. Olha, É bem Porque isso tem mesmo. muita informação. Então, assim, essa questão do TDAH hoje, de autodiagnóstico, todo mundo tem TDAH. Mas aí todo mundo esqueceu que a nossa geração, né? E a nossa, eu já tenho mais de 30, né? Mas a mais jovem ainda, né? Tem muito celular, é muito distraído, não tem disciplina. ficou Não... 3 anos trancado em casa na pandemia. Exato, Só então... parece que esqueceu que teve essa lacuna aí na sociedade, né? Um fato diferente, todo mundo trancado. A Exato. gente congelava pão. Olha o trauma aqui, ó. Pois é, então assim, isso tem muito. Então, às vezes o paciente chega na clínica e fala, descobriu o que eu tenho. E se eu descobri o que eu tenho, aí eu falo, é o que tem. Aí pego o vídeo, mostro, não sei o quê. Então, assim, é bom, mas se não tiver equilíbrio, tudo na vida, né? Se não souber olhar para aquilo com, ok, é só um vídeo informativo, a gente vai ficar doido, vai ficar patologizando tudo, né? Tudo é... Não, é ansiedade, tudo é...
Não, é uma ansiedade. Que nem quem nunca ficou ansioso para um passeio de escola. Eu amava. Quando eu ia pro Play Eu- Center. Play nossa, Center. O primeiro passeio eu não dormi. Eu fiquei assim, agoniado. E o pior, eu não dormi no dia errado. Porque. Ó, O contexto. Então, eu tinha um outro laudo de uma amiga minha que ela tinha me dado lá que eu tinha hiperatividade, alguma coisa assim. O passeio era na sexta-feira. Você achou Aí, um tio meu ia chegar de viagem na quinta-feira. Uns bons anos atrás, né? No final dos anos 90, 98 mais ou menos. Ele chegou na quarta-feira à noite, só que atrasou o ônibus e tal, né? 3 dias dentro do ônibus. Eu olhei no meu relógio, tava lá, quinta-feira, 00:30. Eu falei, nossa, já é a noite de quinta, amanhã é o meu passeio. E eu não conseguia dormir mais e tal. Aí cochilei, acordei, pronto. Minha mãe, que estava falando, não, mãe, que eu dormi quinta-feira, hoje já é sexta. Não, mas você dormiu na quinta e acordou na quinta, só que que você já perdi dormiu a na no... quinta? Será que eu estava ali na expectativa desse passeio? Aí depois deu tudo certo no passeio. Pois é. Eu acho que era da catequese até esse passeio, não era da escola. E não. quando é normal, depois do episódio do passeio, passa. Vira passa. história, Que era vira aquilo, história. né? Vira A gente história. ri, né? O Andressa e Denise, assim, de uma forma bem rápida, né? Só pra deixar claro aí pros nossos... pra nossa audiência. Seguidores. Como o Danilo gosta. Eu acho bonito quando você fala pra nossa audiência. Nossa né? audiência tá aí, ó. A diferença, assim, bem objetiva, do psicólogo para o psiquiatra. É bom. Porque muita gente tem essa dúvida também, né? Então, queria que vocês pudessem esclarecer pra gente, por gentileza. Psiquiatra, ele fez curso de medicina, a idade dele é medicina, ele Certo. tem o CRM, que é o final M de medicina. Ok. Ele fez um curso, assim como quem foi para a área gastro, ele vai focar na especialidade de psiquiatria. E aí ele vai estudar, né, com e ele detém, ele que é o cara que vai fazer uma receita médica. Entendi. Ele vai para o ramo da farmacologia e vai receitar uma medicação. Ok. Que o psicólogo, no geral, acha interessante também. Tem alguns pacientes que precisam da medicação. O psicólogo fez um curso de medicina, que é o geralzão, que ele vai atuar, né, nessa parte da saúde mental. A saúde mental tá na psiquiatria? Tá. Tá na psicologia? Tá. Mas o psicólogo não. Entendi. Tá? Então, é a diferença básica. Mas todos da área da saúde. Da saúde mental. da saúde Os dois mental. se complementam, Se então. complementam. É porque, assim, tem situações que vão precisar de uma intervenção medicamentosa. Questões de ansiedade, depressão, às vezes a pessoa precisa, ou outros transtornos, ela precisa de uma intervenção medicamentosa. E aí que o psiquiatra entra. O psicólogo, ele vai trabalhar as questões psicológicas. Emocionais. Emocionais. Sim. Exatamente. Então, assim, ele vai ajudar a lidar com os problemas, com as situações da vida. E a parte do medicamento vai ajudar a equilibrar a parte neuroquímica ali do cérebro. Só que os dois, eles se complementam. Sim. Muitas vezes a pessoa, dependendo da situação dela, ela pode ir só no psicólogo e só aquilo resolve. Aí o psicólogo vai entrar na história de vida, tratar questões emocionais, traumas, enfim. E até mesmo transtornos. Isso o psicólogo vai tratar ali ao longo de um tempo das psicoterapias. Já o psiquiatra, ele vai entrar com a parte medicamentosa. Ele não vai fazer essa intervenção de lidar com as situações da vida. Por isso que a gente fala, precisa dos dois. Sim. Pode ser que a pessoa precise só do psicólogo e não do psiquiatra. Ótimo, mas só o psiquiatra sem o psicólogo não vai dar certo. Eu ia Um certo perguntar grau. isso. Eu tava pensando nisso Isso. também. Porque, igual, a questão do autodiagnóstico. Você vai lá no psiquiatra, decora meia dúzia de frases prontas e pede um medicamento. Exato. Não vai... Faz esse sentido, porque ela não fez esse acompanhamento, né? Entender os gatilhos que faz Isso. ela sentir E aquilo e mesmo tudo que mais. ela tenha um diagnóstico, a pessoa tem um diagnóstico, ela vai no psiquiatra. Se ela toma o medicamento, ela vai até se estabilizar. Então pode ser
questões de humor, questões depressivas, ela vai estabilizar porque o medicamento ele vai fazer isso com ela. Só que aí, a partir do momento que ela, de repente, precisa parar ou quer parar com aquele medicamento, volta tudo. Porque as questões emocionais não foram tratadas. não foram resolvidas. Então, assim, ela precisa dos dois. Porque o psiquiatra vai acompanhar. Em algum momento, talvez ela possa... Em alguns casos, ela precisa continuar por muito tempo ou pela vida inteira, tomar medicamento. Mas, em muitos casos, a pessoa vai também desmamar ali com o tempo e ela vai aprender a lidar com as situações da vida. Sim. Então, se ela para de tomar o medicamento sem um acompanhamento psicológico, a tendência é que volte muito maior. Eu tive uma questão familiar, né? Meu pai teve um AVC e tudo mais, ficou com umas sequelas. Não consegue mais trabalhar, tudo, mas tá bem. Né, fisicamente bem e tal. Só que aí ele começou a ficar muito no escuro, não queria mais conversar, não queria mais sair e tudo mais. Todo mundo achando normal. Não, normal, né? Não consegue andar sozinho, tá de muleta, às vezes tem que ir de cadeira de roda. Tal. Eu falei, não é normal. Ele não querer por ter uma dificuldade é tudo, mas do jeito que tá, não é normal. Aí me indicaram um médico. Não, esse doutor é muito bom, é um senhor idoso, ele, nossa, atende muito bem e tudo mais. Foi, marcamos, levei tudo. Meu pai entrou, 3, 4 perguntinhas, receitou um remédio. Acho que vai ajudar ele a ficar mais organizado e tal, não sei o quê. Vai meio preocupado, ele vai ficar mais tranquilo. Eu lembro dele falando, vai ficar mais organizado, mais tranquilo. Beleza, minha mãe saímos e tal, fomos na farmácia, com o medicamento, tudo. O pai começou a tomar e só dormia. E só dormia. E aquela questão da fé, não, vai fazer efeito, né? Vai fazer efeito e tal. Aí um dia um familiar foi em casa e falou assim, nossa, seu pai tá estranho, cara, tá dormindo demais, tudo. Minha mãe tirou o remédio, não falou pra mim, não falou pro meu irmão, só tirou, tal, passou uma semana, 15 dias, meu pai voltou àquele normal. Aí peguei o remédio, não lembro com qual médico eu falei, não lembro se foi o Gustavo, né, psicólogo também, um abraço. E falei da medicação, tu fica, isso é muito forte, cara. Isso aí não é porque seu pai tem. Pô, não, isso aí, pô, acho que o médico pode ter se equivocado. Não sossega leão. Não sossega leão, meu pai só dormia. Aí minha mãe tirou de vez. Falei, mãe, podia ter, sei lá, piorado a situação. Né? Aí, até mandar um outro abraço pro Gustavo também. Consegui marcar, levamos meu pai no Gustavo, tudo, ficou conversando. Meu pai era chucro, né? Você usou. Meu pai falou assim: eu vou pagar pra ficar conversando? Não, tá bom já. Não, ano que vem eu quero fazer isso, fazer aquilo. Aí quando eu vi que ele começou a ter as vontades, eu falei, não, acredito que o Gustavo chegou. Pô, Gustavo, agradeço e tal, mas meu pai não quer mais continuar. Não, eu entendo, foi super gentil, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai já querendo um medicamento e às vezes o medicamento não funciona, né? Então, porque o medicamento dá a questão rápida, né? E às vezes a gente quer soluções rápidas. Assim, precisa ser avaliado com calma, né? Essas questões do medicamento. Antes de nós entrarmos aqui numa próxima pergunta, eu queria pedir pro Júnior colocar a nossa selfie aí pra gente ver como é que ficou a nossa selfie. Olha lá, aí, ó. Olha só! Bonita. Essa aí vai para as redes sociais, hein? A gente vai marcar cada um de vocês e o Psi São Bernardo também. Legal, ó, o sorrisão, muito hein? bom, muito bom. Antes de nós irmos para um outro quadro que nós temos aqui no nosso podcast, eu queria que vocês pudessem dar aqui pra gente, né? Já que nós estamos no mês do Janeiro Branco. E essa campanha é de conscientização, né? Então que vocês podiam dar algumas dicas aqui pra gente para cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde emocional. Quais dicas assim que vocês têm para nós e para os nossos para nossa audiência? Para nossa audiência. Agora tô aprendendo. Sabe que essas dicas pode perceber na gente. Sim. Para procurar. A dica é assim. Então vamos supor fazer uma alimentação saudável. A dica, quando eu tinha lá meu apetite para cima, para baixo, fazer uma saudável. Eu vou esse complemento, o psiquiatra, o psicólogo dá isso para você. Sono de qualidade, tá vendo aquela intervenção?
tá dormindo muito ou pouco, vai trabalhar nessa. Ah, tem vezes que a pessoa ela só dorme 1h da manhã. Aí, ou ela já cochilou, aí vai dormir, tem que dormir. E também, nessa situação, pode ser que nessa organização ele já procure. E é um psicólogo, né? A interação social, fazer parte. Essa interação social é mesmo festiva, uma coisa física. Porque não é interação social na rede social. Na rede social é se abster. Porque quando a pessoa pega ali aquele... ela fica muito tempo ali. E ela se frustra. Ouve umas coisas. De repente a pessoa acabou de dar um beliscão lá em Dubai. Ela se frustra porque ela não tem aquela situação. Então, é procurar hábitos saudáveis. Então, é aquela situação. O que eu posso fazer? Passo para a Andressa complementar e ajuda a procuradora. Então, mesmo sem sintoma, eu posso agendar para ir no psicólogo. Então, muito legal isso, porque assim, o profissional, ele acha muito interessante que você venha para uma situação de manutenção preventiva. Não vir na corretiva. Quando você está... você tá ouvindo o podcast, né? Fala, nossa, mas eu vou procurar. Daí eu faço prevenção. Aí quando você tá com todos aqueles quadros, né? Aquelas sensações aí, vai bater lá na porta, já para corrigir quando você tá no sofrimento. Sim. Então é o ideal. Também a gente sempre fala, né? Fazer exame de rotina. Procurar um psicólogo de rotina também, porque, como o John falou, a gente é biopsicossocial. Sócio espiritual. É muita coisa nós somos. Porque quem nos criou foi Deus, né? Senão as pessoas acham que o psicólogo é tipo bombeiro, sabe? Mas não é só psicólogo não, viu? Eu sou pedreiro e as pessoas acham que eu sou bombeiro também. Só apagar incêndio, e não, né? As pessoas podem procurar para autoconhecimento, processo de amadurecimento, transição de carreira, questões familiares. Então, não precisa esperar o extremo para buscar ajuda profissional. Claro que tem aquela frase, né? Todo mundo precisa de psicólogo. Tem pessoas que conseguem lidar bem com as situações da vida. Hoje em dia, é muito raro, né, essas pessoas. Mas tem. Então, ok, se a pessoa identifica, tem um hábito saudável, uma rotina saudável, tá tudo bem. Mas se a pessoa quer ir lá, ver como é que é, vai lá, faz uma avaliação, né? Entender, conhecer um pouco da história de vida. Gosto muito de trabalhar a história de vida. Eu vejo que na comunidade de vocês tem a questão da cura interior, né? Sim. E trazendo também essa questão de olhar para sua história, como foi. Isso também é importante, né? Então, não olhar só para o profissional psicólogo quando estiver no extremo. No extremo, aí... Fica mais difícil, difícil, né? Então, a pessoa tá pensando algumas coisas, né, estranhas. Aí é que a pessoa vai. Não, mas às vezes ela já tá sentindo os sintomas antes. Então, pensar na saúde mental com esse intuito, né? E por isso que a gente chama a atenção nessa campanha justamente para isso, né? Hábitos saudáveis... Vamos cuidar da saúde, do corpo, de tudo. Nós somos um ser integral, nós precisamos olhar o todo. Isso mesmo. O nosso fundador, Daniel, ele escreveu um livro, né, um compêndio, falando um pouco do comportamento humano, né, dos 4 temperamentos. Né? Então, vou pedir para o Júnior colocar aqui o link do livro dos temperamentos do nosso fundador, porque é uma forma da pessoa se conhecer, né, conhecer um pouquinho da constituição humana ali e fazer essa autoavaliação. Não, peraí, eu tô demais nisso, eu tô muito menos naquilo, as situações vêm, eu fico muito abalado, de fazer, de procurar, né? De não esperar o incêndio, como o Alan disse, né? E essa dica que o Danilo tá dando, né? Lógico, nós temos o interesse também de vender o livro, porque ajuda
na campanha da comunidade, Sim, a mas providência pra comunidade. você ler esse compêndio e fazer essa autoanálise é muito mais assertivo do que você assistir um vídeo no TikTok e chegar lá e falar, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, você vai chegar lá falando, olha, eu sou desse temperamento, eu percebo alguns desequilíbrios dessa forma, eu estou agindo mais dessa forma, enfim. Eu acredito que traz muito mais maturidade, né, na fala da pessoa e também ajuda com que os profissionais nos ajudem muito mais fácil, né? Quando você tem essa maturidade. É o autoconhecimento. O autoconhecimento. Né? O autoconhecimento é liberdade. Até uma outra, entrando nessa coisa que a gente falou de dica. Sim. E aquilo, né? Eu pegar lá, colocar na inteligência artificial, no Gemini, no ChatGPT, na Grok, tem um monte, né? Colocar lá o que eu tô sentindo, o que eu tô passando, ele vai dar uma resposta. Mas não sei se eu posso levar em conta, né? Que vocês, como profissionais aí da saúde mental, falam disso, né? Aqui nos bastidores, antes da gente iniciar, a Denise falou algo muito, muito importante, né? Porque, assim, o ser humano, ele é único e irrepetível, né? Cada um tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, as suas singularidades. Ele é único. Único. E, como a Denise bem lembrou, a inteligência artificial, ela pega ali um genérico. Um genérico. Um global, né? Sim, é global. Um global. E aí, para o nosso ser único, para Andressa, para nós cinco. Não tem, porque aí a gente traz uma... A gente traz a experiência de vida, a gente traz toda a história, traz... E a humanidade, né? Vai ver a nossa história, vai saber, né? Por mais que você detalhe aquilo ali, ele vai pegar um aglomerado dados, de né? informações de outras pessoas que sentiram. Uma ou que... média mundial. Uma média. Eu vi esses dias uma pessoa falar assim, não, o meu melhor amigo é o ChatGPT. Eu travei, falei, não, como o meu melhor amigo. Você não falou pra ele, você quer ser meu amigo? Isso tá acontecendo, até que algo de ruim, muito simples. A inteligência artificial pode ajudar em outros contextos, Com mas certeza. para a terapia, Não. não. Porque o ChatGPT não vai conseguir identificar, né? A tua humanidade, as tuas emoções. Quando nós falamos de psicologia, a gente também avalia o comportamento. O olho no olho, O né? olho no É, olho. isso aí não- O não verbal. Não substitui, né? Do psicólogo, ele faz um Gesto, alguma coisa, opa. Diz muito mais. Ó, já ouvi dizer que tem profissional que o jeito que a pessoa escreve ali já Sim, consegue identificar grafologia, né? os Tem desenhos. grafologia. E tudo, O né? jeito que a pessoa senta, Vou fazer um o jeito que a desenho pessoa pra Denise olha, analisar. como ela se Exato. arruma na cadeira, eu acho que tudo já vai... Então não tem como Não tem como substituir. E aí perde um pouco disso, né? E aí Jung fala, né? Diante de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, né? Então, essa questão, né? Do cuidado, do olhar, o ChatGPT não tem. Não Então, não tem como. É isso aí, gente. Deixa para revisar trabalho, revisar texto, É isso aí. né? Agora para Fazer lista de compras. Fazer lista de compra. Um dia eu tirei foto, tava fazendo as compras e marcando o precinho do lado e tal. Minha esposa, soma aí. Falei, meu, 300 itens. Eu tirei a foto, minha grafia é única. E Só eu entendo. Ele não somou direitinho da foto. Foi uma coisa boa, tá É vendo? demais, né? Ajuda. Ajuda, Pronto, facilita. mas Pra pra essa essas situação. coisas, situação. né? Mas Gente, pro que... mente humana, os psicólogos. Que bate-papo legal, né? Quanta coisa a gente já aprendeu aqui nesse tempo que a gente tá aqui, né, Dan? E quantas coisas foram desmistificadas também, Sim. né? Isso é importante. Então, acho que vale muito a pena, né? A gente insiste, compartilha, né, esse vídeo, essa live com alguém, o pessoal da família, manda lá no grupo de WhatsApp, né, para que mais pessoas possam ter acesso a Aprender, esse né? conteúdo. E queria convidá-los a olhar aqui para nossa tela, para que nós temos um momento aqui no nosso podcast que nós ainda não temos um nome para esse momento, mas estamos em busca dele. Mas que nós vamos colocar aqui algumas imagens para que vocês possam comentar essas imagens aqui conosco. Essa é a nossa terceira caminhada última, né? Já Fala. tô me vendo ali.
Ah, é? Ó, Aqui cadê foi a desse? nossa terceira Aí do ladinho caminhada esquerdo, aí. Aqui, ó. do Aí, ano ó. passado. Olha que legal, Denise. Tô aqui. E o que é essa caminhada? É justamente para levar essa conscientização, né? Conscientização à saúde mental e emocional na nossa cidade. Legal. Então, a ideia da caminhada, ela tem uma proposta muito bacana, porque não é só caminhar por caminhar. A caminhada em si já vai fazer parte do exercício ali que a Dê Muito falou. bom, muito bom. Já faz Toma um parte. sol, né? Já. Só Vitamina que a D. ideia aqui é caminharmos na rua, pararmos as pessoas, entregarmos uma mensagem, falarmos sobre saúde A mental. conscientização de fato, É a né? Então, não é só uma caminhada por caminhar. caminhar. Tem um propósito, um sentido. Legal. Então, aqui na nossa última caminhada, nós saímos de 3 pontos da cidade e nos encontramos na Praça da Igreja Matriz. Então, saiu da Prestes Maia, do Ferrazópolis e do Paço Municipal. Então, as pessoas que vinham, cada grupo que vinha se encontrava depois aqui, e a gente ia parando nas ruas. Entrei no bar, falei de saúde Olha que mental. legal. Os Entrei comércios. nos comércios, falei de saúde mental. Encontramos as pessoas na rua. Então, é uma caminhada com propósito. E aí, no final, teve dança, teve zumba. Foi um momento Que legal. muito legal, gostoso. E aqui não tem só psicólogo. Tem pessoas engajadas aqui, ó. na causa. Aqui é o vereador, Vereadora, a terapeuta. Sara, Aqui é musicoterapeuta. aqui é a professora. Exato, né? Outros psicólogos, os familiares dos psicólogos, pacientes vieram dos legal. psicólogos. Bacana, Então, assim, pessoas que são engajadas, que querem contribuir, querem passar essa mensagem do cuidado da saúde mental, são todos bem-vindos. Muito Então, legal. E agora a gente vai ter a quarta. Ótimo. Eu acho que a gente vai. Vocês Na, vão, né? na quarta Na caminhada. caminhada. Dia sábado. 17 agora, às 2h30. E vamos para a próxima, Júnior? E essa aqui? Essa foto aqui. Essa é a Ricardo. Oficina das Emoções. Oficina das Emoções. O que é a Oficina das Emoções, Andressa? A Oficina das Emoções, ele é um curso, né? Justamente para psicoeducar as pessoas a falar sobre as emoções. Ah, Muitas vezes, as pessoas não sabem identificar as questões emocionais. Sente, É. mas não sabe expressar, é Não isso? sabe expressar e nem o que é. Não sabe. Às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, tô me sentindo estranho, tô me sentindo esquisito. Ah, peraí, vamos identificar o que é. Tô triste, tô desanimado, tô com raiva, o que é esse esquisito? Então as pessoas não sabem nem identificar, nem nomear e nem o que fazer com aquelas emoções. Porque uma vez que eu identifico, eu preciso saber como lidar com elas. Legal. Então, a ideia da Oficina das Emoções é trazer ferramentas para que as pessoas possam lidar com as suas emoções. Então, essa foi a edição. O psicólogo Ricardo Alexandre que conduziu esse curso também promovido pelo Psi São Bernardo. Que olha que legal. bacana. Vem aqui, Vem aqui, John. Vem falar aqui, no- John, no microfone. Microfone. E uma informação super importante que eu faço questão aqui, já deixando meu abraço para o nosso querido amigo Ricardo Alexandre, mas também dizer que por mais que seja um trabalho de todo o nosso grupo, né? Ó, tá ali a Dani, tá ali a Viviane, aqui a Emily. Emily, tem bastante gente aí, mas dizer que a ideia desse curso foi da Andressa. A ideia partiu da Andressa. Então, muitos legal. psicólogos que têm uma ideia, intuem uma coisa, ou executam um Psi São Bernardo, ou a gente melhora essa ideia. Que legal. Feio. Temos mais, Júnior? Tem mais? E tem mais uma. Esse aí tá bem colorido, hein? Eu sorrindo um pouco ali. Essa é a Oficina das Emoções Kids. Olha só que Ela legal. surgiu a partir da Oficina das Emoções. Foi tão gostoso o curso que as pessoas falaram, nossa, a gente precisa fazer isso para as crianças, né? Os próprios participantes, que foram adultos, né, da primeira edição, trouxeram essas ideias, os profissionais trouxeram, e aí a gente falou, peraí, eu falei, né, brincando com eles, mas falei sério, eu falei, olha, Oficina das Emoções, eu não atendo adultos. A gente elaborou aqui, mas as crianças eu preciso de vocês. Então a gente juntou a força aqui das meninas, a Denise também estava, e a gente fez um curso muito bacana para as crianças, e esse curso ele teve 2 momentos, porque foi um curso para família, né? Porque nós
Fizemos a oficina das emoções, trabalhamos com as crianças de uma maneira lúdica, uma psicoeducação lúdica. Foram as meninas que conduziram. Em paralelo a isso, nós fizemos uma oficina das emoções com os pais enquanto os filhos estavam ali. Bacana. Atingiu a família. Atingiu a família. Então, assim, criança aprende sobre as emoções, mas ela vai chegar em casa. E aí os pais também sabem sobre as emoções. Então, foi um curso também muito legal. A partir dessas ideias, juntamos, um foi dando a ideia, outra. E aí surgiu a Oficina das Emoções Kids. Que da legal. família. Olha, que E bacana. essa aqui são psicólogas também que psicólogos. atendem crianças, é isso? Essas três que... A Dani eu não sei agora, mas atendem adultos, a Milene atende crianças, a Vivi, são psicólogas que engajaram ali a parte das crianças, Que legal. né? A Dani atende adolescentes. Que legal. Então, psicóloga Daniele, Milene e Vivi. E ali sou eu. E a psicóloga Andressa. E tudo Psi, isso Andressa. dentro do Psi São Bernardo. Tudo isso são ações do Psi São Bernardo. Que legal. Então, quem às vezes está acompanhando aí na rede social, tudo, ainda mais agora em janeiro, né? É a caminhada, é a caminhada, é a caminhada, é Janeiro Branco. Não, é o ano inteiro cuidando da saúde mental, fazendo essa conscientização, né? Para os adultos, idosos também, família. As crianças. Bacana, né? Exato. É trazer saúde mental de janeiro a janeiro. Esse é janeiro. o nosso propósito. Que legal. Janeiro a janeiro. Muito bom. Eu queria chamar o John aqui, novamente. Pode ser? Pode ser? Obrigado, viu, Obrigado, Denise? viu, Denise? Enquanto o John se ajeita novamente aí, fica essa chamada. Comenta aí no vídeo. Você já foi no psicólogo? Coloca aí. Se você já foi, marca o arroba aí, marca o nome do seu terapeuta, do seu psicólogo. E se não foi, coloca aí. É porque tem medo, porque não acha que precisava, tinha preconceito. Mas coloca aí, se já foi ou não, né, na terapia, no psicólogo. E nós estamos com o John de volta aqui. Isso. E uma coisa interessante, Danilo, dentro disso que você falou agora, né, por mais dinâmico que seja, até ajuda nesse processo de conscientização da saúde mental e emocional, porque hoje a pessoa fala com muita tranquilidade, né? Nossa, eu fui no ortopedista, Danilo, pô, você me ajudou demais, cara. Pô, você falou que tava com problema no joelho, você tem que ir lá. Ele fala desse jeito. Ela vai num cardiologista, ela indica pro outro. Ela vou fazer pediatra, uma corrida. né, pô? Pediatra, então, nem se fala. Mãe vai passando pelo tamanho. A pessoa não fala do psicólogo. A maior parte das pessoas não falam do psicólogo. Mesmo. Porque ainda há não é só a palavra preconceito, mas há uma É vergonha. vergonha. Porque você falar que vai no psiquiatra, você falar que vai no psicólogo, emana talvez ali uma fragilidade. Sobretudo para nós homens, o quanto é difícil dizer que precisa de ajuda, né? O quanto que é Isso difícil. Quando, na verdade, o que a gente está apresentando aqui, a Denise apresentou, a Andressa também, é o contrário. Psicólogo não é para alguém doido, pelo contrário, é para alguém muito bem resolvido. Sim. Que ele ajuda. falou, poxa, eu preciso me conhecer, eu preciso me desenvolver, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso ir num psicólogo. A primeira vez que eu fui num psicólogo de forma voluntária, procurei a psicóloga Vanessa Nogueira. Quero deixar aqui o meu abraço para Vanessa Nogueira, uma querida. Eu não tinha nenhum sintoma, como nós partilhamos aqui, eu não tinha nenhum aspecto ali de dor, aparentemente, né? Mas por conta daquele projeto que nós fazemos, estudamos um pouco de logoterapia, eu entendi que eu precisava mergulhar dentro de mim mesmo, para que eu me conhecesse melhor. Depois passei com a Cíntia Viana, psicóloga, deixo meu abraço para ela também. Mas como é importante essa busca, né? Como é importante. E aí as redes sociais têm ajudado, porque volta e meia, um jovem fala, minha psi, não sei o que, minha psi. E é bom falar isso de forma leve, de forma gostosa, Sim. porque vai quebrando os preconceitos, né? Os tabus, né? Os tabus. Aí. É isso E mesmo. John, Tá bom, precisa ser quebrado. Janeiro Branco aqui em São Bernardo, né? Pelo que a gente já ouviu vocês falarem aqui, tem muito trabalho, né? Muito trabalho mesmo aí, o pessoal do Psi São Bernardo. E quais são as ações aí para esse ano? Né? Porque Legal. nós falamos que começa em janeiro, mas É de janeiro a janeiro. é de Não janeiro para, a não. janeiro. Santa Dímpina, rogai por nós. Não sei se Amém. vocês conhecem, Não né? conheço. Santa Dímpina é da Irlanda.
Ela é a padroeira dos psicólogos, psiquiatras, Olha que legal. das curas das doenças mentais, enfermidades neurológicas, viciados e vítimas também de abuso. Então é Santa Dimp, né? Não é muito conhecida aqui no Brasil, mas que ela rogue por nós, né? Nesse ano de trabalho. Então, como nós comentamos com muita alegria, o trabalho tem crescido bastante e a gente tem cada ano avançado. Tem bastante coisa. Vamos lá. Então, nós... Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão, Papel isso e aí, caneta boa. na Anota mão aí, tudo. pessoal. Presta atenção. Depois a gente vai passar também o contato, @ aí do Psi São Legal. Bernardo para você acompanhar. Mas anota aí. Então, como nós falamos, Denise disse isso muito bem, é de janeiro a janeiro, né? Se tem um aspecto, diga que a gente só está trabalhando isso em janeiro. Janeiro de 2026, nós temos na campanha Janeiro Branco uma caminhada, que vocês viram a foto belíssima, obrigado pelo Júnior na técnica que colocou essa foto para nós. Caminhada muito especial. Vamos para a 4ª edição, esperamos uma Que média legal. de 300 pessoas. Olha só que Então vai ser bênção. uma coisa muito legal, uma coisa muito, muito bonita. E nós temos 3 palestras. Uma já aconteceu e nós teremos mais 2. Todas as terças-feiras desse mês, com exceção da primeira terça-feira que o pessoal estava voltando ali de recesso, férias. Eu faço questão até, pessoal, de ler para vocês os temas. Por favor, John. A primeira palestra que nós tivemos, olha que legal. Mente organizada e vida leve. Como planejar o seu ano sem se sabotar. Olha que só. legal. Foi legal. espetacular. Denise, que está aqui, foi a palestrante, junto com a psicóloga Eliana Almeida. Quantas pessoas, né? Esse ano eu vou perder 10 quilos, esse ano eu vou me casar, vou mudar esse de ano eu vou emprego. mudar de casa, esse ano eu vou procurar um emprego novo. E aí tá lá em julho, nada. Tá lá em dezembro, ela põe no Google. Agora põe no chat GPT, né? Como perder 10 quilos em um mês. Não vai perder, né? Então foi uma palestra fantástica. Eliana, Denise, parabéns. Fantástica. A segunda palestra, terça-feira que vem, olha o tema. Do caos à calma. Nossa. Compreendendo e Profundo, hein? vencendo a ansiedade e a depressão. Do caos à calma. Terão as psicólogas Daniele Nobre e Viviane. Vai ser fenomenal, gratuito, palestra online, Google Meeting. Basta que se inscreva, não precisa pagar nenhum tipo de taxa. E na última semana, nós teremos aqui a psicóloga Andressa Pereira e também a Emily Maria falando sobre quando as emoções assumem o controle, assumem o volante da sua vida, como retomar a rota, como retomar o controle. Vai ser espetacular. Isso é só em janeiro, E viu? tudo isso tá lá no Instagram de vocês, lá do Psi Isso. São Bernardo. A divulgação. A palestra online, ela fica gravada ou não? É só ao vivo? Por enquanto não, só ao vivo. Só ao vivo. Só ao vivo. Então, É, nós precisamos muito do Júnior para que um dia ela vá para o YouTube. Né? Foi pedido bastante, né? Mas nós também acreditamos que a participação pelo YouTube ela é um pouquinho mais precária da relação com as pessoas. Sim. E é um trabalho de psicologia, é um trabalho de relação, né? Então, essa foi uma opção que nós tivemos. Mas vamos Então lá. tudo isso aí foi em janeiro. Janeiro. Programação exatamente. de janeiro. caminhada e palestras online. Exatamente. Anota aí, pessoal. Caminhada e palestra online. E tem 2 eventos anexos que não são nossos, mas terão nosso apoio. Um que é a Copa Caps. A Copa Caps é um campeonato de futebol com pacientes dos CAPs. E o vereador Jorge é o super apoiador dessa Copa Caps. Legal. Então, nós acabamos apoiando esse evento. E nós também teremos no dia 30, fechando o mês, uma campanha de doação de sangue, um gesto concreto. Inclusive, você que está nos acompanhando, saudável, né? Não toma bebida alcoólica, não fez tatuagem recentemente, vai lá doar sangue com a gente. Com Dia certeza. 30 de janeiro. Ótimo. Mas vamos lá, vamos ter bastante coisa. No mês de março, nós teremos um evento inédito, será um evento para a saúde emocional das mulheres, por conta do Novidade, dia hein? Ó. da mulher. Novidade, hein? A mulherada anota aí, novidade, hein? Exatamente. E nós teremos também a oficina das emoções para adultos, só para adultos, específica, conduzida, liderada aqui pela Andressa. Mas nós teremos uma oficina das emoções para a família.
Como foi essa do Kids? Não, tô te falando que cada ano o pessoal pede Olha mais. só, hein? Aprimorando, né, John? Nós fizemos pro adulto, pedindo pra criança. A gente fez pra criança, pediram pro Pra família. Por jovens. o adolescente. Olha Jovens, só. adolescentes. Que é um perfil totalmente diferente de trabalho. Diferente. Então a gente vai ter... Muito mais desafiador. Esse daí, talvez os psiquiatras podem estar juntos. Já vai. Sim, só pra A gente vai precisar de educador físico pra dar um gás nessa galera. Rodney. Cadê o Rodney? Cadê o Rodney? Somos Fisioterapeuta, educador físico. Então, vai ser muito legal. Que Então a legal. gente vai ter um ambiente pro pai, um ambiente pro adolescente e um ambiente pra criança. Gente, E vai ser Legal. simultâneo? simultâneo. Olha! A gente não contou porque é uma coisa muito especial. A gente, não é um segredo, mas é uma coisa muito especial. Mas o encerramento da oficina dos pais com os filhos No Kids foi... valeu o ano inteiro. Que legal. legal. Valeu o ano inteiro, porque os pais desceram preparados para algo, os filhos já estavam preparados e esse algo aconteceu e Olha E só. aí, só E quem aí, participava. Só quem só viu, quem presenciou. É. Presenciou. Só quem viu Exato, presenciou. exato. aí Aí segura o suspense. ficou na história, ficou no coração e na história. E na bonito. expectativa pra próxima, né? Isso Pra aí. gente poder participar Por e favor. viver esse momento também. Por favor. E olha que legal. Às vezes a pessoa fala assim: ah, é muito evento, é muita coisa, é muita agenda. O pessoal do PC São Bernardo tá fazendo 3 eventos no mesmo dia. Dá pra se organizar, família. Dá pra se É, organizar. dá. Não são 3 datas, não são 3 eventos no mesmo dia. E acredito que deve ser, se não for no mesmo local, é perto um Vai local ser do no outro. mesmo local. No No mesmo local. Então, Dá não pra tem ir. impedimento, né? Isso aí. Sem desculpas. Setembro nós teremos um ciclo de palestras mais uma vez. O ano passado foi fenomenal, tivemos mais de 450 pessoas inscritas. Legal. Que legal. 9 palestras, foi um investimento grande de tempo. Palestras sobre burnout, palestras sobre relacionamento, palestras sobre ansiedade, palestras sobre a superação da depressão, palestras sobre o sentido da vida. Foi muito completo, muita coisa, muito conteúdo bom. Né? E a gente deve repetir porque a adesão e a importância são elevadíssimas, né? Nós temos a Jornada do Autoconhecimento. Eu achei que ia surgir uma foto da Jornada do Autoconhecimento aí. Porque a Jornada do Autoconhecimento, acho que a gente está no 4º ano que nós realizamos. E a Jornada do Autoconhecimento nasceu de uma máxima de Santo Agostinho. Olha A aí. gente não tem divulgado tanto isso, mas né, nesse podcast aqui faz muito sentido que a gente divulgue. A fé e a razão caminham É. juntas, né? Eu lembro até hoje, quando eu falei com a Andressa, que eu gostaria de fazer um curso que unisse aquela frase do conhece-te, aceita-te e supera-te, que é a frase de Santo Agostinho, né? Porque hoje as pessoas, elas até se conhecem, como é tudo muito fast food, e aí ela já quer se autorrotular e tal, eu sou isso aí, blá, blá, blá. Por isso que ela chega no consultório com autodiagnóstico. E não é isso, né? E as nossas psicólogas podem falar muito melhor do que eu. Essa é uma máxima terapêutica. Sim. Se conhecer, as pessoas se esquecem do aceitar e do transcender, do superar, do vencer. Muitas pessoas não superam porque elas não aceitam, ou por uma crença pessoal, ou por uma crença religiosa e tudo mais. A palavra aceitar não significa, ou alguma outra, né? Mas a palavra aceitar não quer dizer ser conivente. Você entender a verdade. E a partir disso, você tomar uma decisão a partir da verdade. E Então- só completando, o autoconhecimento, né, John? Por si só o fato de eu me conhecer e não tomar nenhuma ação, também não vai resolver nada. Né? Então, tá, eu sei que eu tenho essas condições, sei o que tem essas debilidades, mas o que eu faço com isso? Né? Que é isso que o John trouxe, né? Supera-te. Eu Sim. aceito a verdade sobre mim, sobre a minha história de vida, e o que eu vou fazer com isso? Não ficar aquela questão da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Sim. Então, Desde que no tempo em que a gente vive, tudo tem que ser. Tudo é colocado para ser muito rápido, muito dinâmico, muito fácil. 3 passos para aquilo, 4 passos, 5 Exato. passos para. Não, calma. Cada pessoa, como a Denise falou, cada pessoa é uma história, é uma Sim. vida, né? É um ser único. Nós precisamos conhecer, aceitar Superar. isso. Isso aí. E com a ajuda da psicologia, esse caminho é mais tranquilo, né? Tem alguém te ajudando ali nesse caminho. Isso aí. A jornada do autoconhecimento nós não agendamos para esse ano,
mas nós deixaremos ela à disposição de outras cidades. Nós fizemos 3 vezes em São Bernardo, uma vez em Rio Grande da Serra, uma vez em São Caetano. Tivemos um convite para Santo André, não conseguimos fazer, e um convite para fazer em Ilhabela, também não conseguimos fazer. Ilhabela tem bastante psicólogo querendo fazer. Que legal. Então, avançando, lá para o mês de agosto, nós teremos uma sessão solene, unindo aqui as faculdades, as clínicas privadas, nós como sociedade civil organizada, também o poder público executivo, o poder público legislativo, tecendo homenagens para aqueles que trabalham em prol da saúde mental e emocional. Vai ser muito bacana, né? Nós temos feito há 2 anos o jantar do Dia do Psicólogo, então é um momento de festa, é um momento de alegria. No último a gente contratou música ao vivo, foi uma delícia, né? Que legal. E agora a gente vai ver esse ano de colocar talvez ou jantar ou um coquetel dentro da sessão solene para comemorar. A gente está ajustando isso, mas vai ser muito bacana. E aí 2 outras coisas, nós temos o Conexão Psi. O Conexão Psi é uma reunião de networking dos profissionais. Nós fizemos uma primeira edição com mais de 60 psicólogos. Que legal. Foi uma surpresa, a gente não achava que teriam tantas pessoas. Adesão muito bacana, cada um ali falando. E a gente precisa continuar porque é interessante entre eles, né? Então, mas John, mas não são todos psicólogos? São, mas às vezes um é logoterapeuta, o outro é psicanalista, o outro... Trabalha com adulto, outro com idoso, outro com criança. Online, um só presencial, outro então TEA. Então tem uma troca muito interessante, Sim. muito interessante. Então a gente continua com esse Conexão Psi, vamos ter uma agenda. E nós também criamos um Psi Academy. Olha. O que é o Psi Academy? É uma formação, aí é exclusivo para os profissionais de saúde mental, ou uma formação técnica ligada à psicologia, ou uma formação técnica ligada ao desenvolvimento pessoal. Então nós temos uma lista aí, nós temos tanto da parte de psicologia como da parte de desenvolvimento profissional, desenvolvimento humano. Tivemos um curso de comunicação e oratória, foi espetacular, 140 pessoas. Nós temos alguns psiquiatras que só estão aguardando a data, mas já estão prontos para poder dar uma aula para o nosso grupo. Legal. Tem uma surpresa aí que tem um psiquiatra famoso que talvez vai dar uma aula magna esse ano para os psicólogos do Psi São Bernardo. Estamos ajustando a agenda, ajustando avião, vai ser uma coisa bem fantástica, bem marcante, né? E em junho também nós queremos fazer uma ação de algumas palestras ali por conta do Dia dos Namorados, né? Então vai ter alguma coisa ali relacionada aos relacionamentos, a questão afetiva, porque geralmente é uma coisa que impacta demais na questão emocional. Então, vamos ter bastante trabalho esse ano. Mais de janeiro a janeiro. Não tem como. E assim, o mais impressionante na minha visão, Dan, é que todo esse trabalho ele é feito a partir de voluntários. De voluntários. Perfeito. Ninguém recebe para fazer nada disso. E olha quantos benefícios quando as pessoas se unem para fazer o bem gera para a sociedade. É um movimento, assim, como o John falou, que vai ter a sessão solene, né? É um movimento, é um grupo que precisa ser valorizado, homenageado, divulgado. Porque olha quantas ações, né? Talvez se lá atrás, 20, 30 anos atrás, tivesse tido toda essa preocupação, né? Talvez meu pai não teria tido o problema que teve com a questão da medicação e tudo. A gente com essa questão dos tabus, né? Que é uma resistência de ir atrás da psicologia, né? Então, é um movimento que louvado seja Deus pelo sim de vocês, por essas reuniões, Amém. todo esse movimento, né? Os profissionais que vão chegando, vão se ajuntando. É uma alegria. E aqui na nossa cidade, aqui em São Bernardo do Campo. Isso mesmo. Hein? E John, pra gente já ir caminhando pro final, como a pessoa tá assistindo aqui a nossa live, tá, beleza? Como que eu entro em contato com vocês? Eu sou profissional da área, ou eu quero ajudar de alguma forma, Maravilha. ou eu quero me consultar e não sei como que eu faço. Como que o pessoal pode encontrar vocês? Hoje, 100% no Instagram. Em breve a gente vai ter um canal também telefônico. Mas no Instagram, @psi.sãobernardo. Psi é o PSI. PSI de psicologia, São Bernardo. E aí, posso deixar uma mensagem final? Pode, por gentileza. Quero trazer 2 mensagens aqui, já agradecendo todos vocês, o Júnior também.
pelo espaço, pelo canal do podcast. Santa Teresa d'Ávila tem 2 pensamentos que ela fala assim, o primeiro deles, né? Todos os pecados, todos os erros, todos os vícios, ou seja, todos os danos da alma provém da falta de conhecimento de si mesmo. Cara, quando a gente mergulha nisso, a gente entende a espiritualidade e a humanidade. E aí tem uma outra incrível. E aí você que está nos ouvindo, leve para a sua vida, né? E assim como eu levei para a minha. Santa Teresa d'Ávila diz assim: é desatino pensar que entraremos no céu antes de entrarmos dentro de nós mesmos. É incrível isso. E aí, Santa Teresa d'Ávila com castelo interior, então... Doutora da igreja. Exato. E aí a gente vai vendo, né, quando ela fala da primeira morada, as ervas daninhas que tem ali diante da porta. E quando a gente mergulha dentro de nós mesmos, nós encontramos essas ervas daninhas. Precisa nós, ser cuidado, nós limpamos para chegar na porta, para chegar no castelo. Então, é uma união fantástica da espiritualidade, da psique e da humanidade. Então, eu queria deixar essa mensagem final e dizer com muito carinho, se cuide, né? Procure suporte, procure ajuda, queira ser uma pessoa melhor e ore bastante. Santa Teresa d'Ávila é padroeira também. Também? Nossas baluartes. Por isso E profundidade, esse cuidado. eu queria ler aqui, né, o que tá na camiseta ali, ó. Conscientização de saúde mental e emocional salvam vidas. É isso aí. Nós queremos encerrar essa noite, né? Esse bate-papo aqui muito gostoso. Se deixar, a gente vai conversando e vai embora. A esposa já tá mandando mensagem aqui. Mas, muito obrigado, John. Muito obrigado, Andressa. Muito obrigado, Denise. Obrigado. Por estar aqui junto conosco, tirando dúvidas, trazendo de fato essa conscientização que é tão importante, né? Ainda mais nos tempos de hoje, né? Então, aproveite, siga lá o Psi São Bernardo, vai ter lá a divulgação de tudo que vai ser feito esse ano, todo esse movimento. Acompanhe de perto, se observe, procure ajuda, né? Não deixe chegar como a gente falou aqui nesse momento de explosão, né? Procure ajuda, bata um papo, conheça, vai adentrando cada vez mais dentro de si para que você possa se conhecer mais. É isso, Dan? Aí, nós devemos parar um pouquinho nesse mundo que está com tanta informação, tanta coisa ao mesmo tempo, e olhar um pouquinho para nós, as nossas ações, nossas atitudes. Danilo, Alan, psicólogas, John, é difícil se olhar. Procura um profissional. Não tenha medo, não tenha vergonha. Quando você for lá no profissional, já divulga também o trabalho dele para ajudá-lo aí, encher a agenda. Os profissionais aqui do São Bernardo também. Então, procure ajuda. Não deixa, né, chegar no incêndio, não deixa aumentar aí os problemas. Procure ajuda e talvez seja algo simples e poucas sessões já se resolva, ou não, talvez tem que ter um acompanhamento, um amadurecimento. É importante a gente se conhecer, para a gente tirar, como o John disse, né, trazendo aí Santa Teresa essas ervas daninhas, e a gente poder prosseguir, caminhar aí esse castelo interior. É isso aí. Andressa, muito obrigado. Deus Obrigada. abençoe. Muito obrigado. John, obrigado. Denise, chegando aqui. Obrigado, Denise, viu? muito obrigado. Gente, Obrigada, gente. Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser. Até semana Um abraço. que vem, gente. Um abraço. Abençoe, tchau, tchau. Abençoe.